noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, como todos sabem, tem um patrocínio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, terça-feira, é um momento de muita alegria porque recebemos mais uma vez o nosso irmão Alisson, que é da Seridó Espírita, e hoje vai fazer o programa conosco. E o tema do programa, deixa eu colocar aqui, que eu terminei não colocando, olha só, o Espiritismo e a internet. Vamos aprender muita coisa com meu amigo Alisson. Meu amigo, muito obrigado pela sua vinda aqui na nossa web rádio Estação da Luz, meu querido. Que felicidade. Boa Boa noite a noite a todos. todos. É uma É uma alegria a gente alegria a estar gente aqui estar aqui conversando. conversando. Primeiramente, Primeiramente, agradeço a agradeço a Tavares pelo Tavares pelo convite, convite, a todos a que todos que estão aí estão nos aí nos assistindo pelo assistindo pelo Face, Face, escutando pela escutando pela rádio. rádio. É sempre uma É sempre uma alegria para alegria nós para falar nós sobre o falar sobre o Espiritismo Espiritismo e falar e também falar sobre a também sobre a internet, internet, que é algo que que é algo que permeia a vida permeia da a gente vida no da dia a gente dia no de dia a dia hoje. de hoje. Muito bem. E lembrar também do nosso Seara de Luz, né? É, amigos, esse ano é um ano assim de baluartes e mais baluartes, fazendo aniversário, certo? Fizemos inclusive um programa muito bonito sobre a estrutura da casa. Mas como a gente sempre fala, meu amigo, nós somos uma rádio espírita e um programa espírita. E para que a gente possa começar, eu gostaria de fazer aqui uma leitura preparatória. Você faria a prece ou quer fazer o evangelho, o Alisson? Eu faço a Eu faço a prece, prece. pode Faz a ser. prece. Então, aproveitando que esse queira ou não queiramos é o meio do nosso codificador do Kardec, nós pensamos aqui do livro Caminho Espírita, uma jornada do bom combate espírito diverso, a mensagem psicografada por Chico, de nosso querido Emanuel, que traz como título Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas aos nossos deveres fundamentais. Convencionamos aqui o que é necessário: sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é uma afirmação que não padece de dúvida. Entretanto, cristianizar a doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir para o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Uma mensagem muito bonita do nosso querido Emanuel, quando ele termina aqui, divulgar Kardec para que possamos trabalhar na lavoura do bem. Meu amigo, você poderia fazer a prece de abertura com a sua verve, trazendo para a gente todo esse seu conhecimento? Vamos. Vamos. Mestre Mestre Jesus, Jesus, Deus nosso Deus Pai, nosso Pai, agradecemos agradecemos sempre pela sempre pela oportunidade oportunidade da atual da atual existência existência em em conhecer a conhecer doutrina a doutrina maravilhosa dos maravilhosa dos Espíritos, Espíritos, que que possamos estar possamos estar andando andando juntos, juntos, refletindo refletindo Kardec, Kardec, colocando no dia a colocando no dia a dia dia os os conhecimentos do conhecimentos. Evangelho à luz do Espiritismo, que possamos todos nós, juntos, podermos estar próximo aos amigos benfeitores, aos bons espíritos, a nos intuir, a nos encaminhar para o caminho do bem, a nos fortalecer nas lides do dia a dia e assim podermos, ao desencarnar, sorrir no plano espiritual, na certeza de que vencemos e que com as experiências dessa encarnação evoluímos e crescemos um pouquinho. Assim seja.
Muito bem. Tavares, eu posso começar a fazer uma pequena introdução sobre o tema que trabalharemos? Pode. Deixa eu só fazer uma leitura do Evangelho, por favor. Então, eu Ah, pensei ok. aqui, querido, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho depois da coletânea de preces espíritas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é dele o reino dos céus. Isso está em Mateus 5, 4, 6 e 10. Pensou o nosso querido Kardec, trazendo como consolação e esclarecimento o que você vai falar agora para a gente nessa introdução belíssima, com certeza, do Espiritismo e a internet. Por favor, meu amigo. Muito bem. Para nós é sempre uma alegria, como eu falei de início, conversar sobre esse assunto, sobre o espiritismo, né? É sempre muito grato as reflexões que a gente pode, ao longo do tempo, das experiências, da conversa, do bate-papo, falar sobre espiritismo e refletir sobre o espiritismo. E isso não pode estar desvinculado do momento que nós vivemos em pleno século XXI. E uma das coisas que a pandemia, né, trouxe para que a gente pudesse refletir também e implementar foi a variação dos trabalhos dentro desse novo campo que é a internet. Antes de março, fevereiro, março, quando surgiu e iniciou-se a pandemia, já existia, obviamente, os trabalhos dentro da internet. A forma de divulgação, os canais que existiam no YouTube, em outras plataformas, pequenas reuniões que podiam ser feitas através de videoconferências. Mas, com o momento da pandemia e o isolamento social, passamos a ter uma necessidade maior. A princípio, ficamos sem saber o que fazer, sem saber para onde ir agora. Nossas casas presenciais têm a necessidade de fecharem suas portas para evitar a proliferação, o aumento do vírus, da pandemia. E nesse primeiro momento a gente ficou sem saber o que fazer. Logo, logo, né, apoiado pela a Rede Amigo Espírita, pela TV7, entre outros canais maiores, nós começamos a perceber que de casa poderíamos participar também das atividades espíritas, que a difusão do conhecimento doutrinário poderia e deveria também ser feito através da internet. Redes sociais que estávamos já bem habituados a utilizar começaram literalmente a proliferar novos vídeos, novas lives, novos estudos, novos formatos. E isso foi algo e está sendo algo muito importante que talvez a gente ainda não tenha percepção, mas para o movimento espírita. O movimento espírita ele conseguiu ter o papel assim da unificação, trabalhando no país inteiro e também quebrar as fronteiras físicas, né? Antes nós tínhamos a dificuldade de nos encontrarmos, porque tudo era feito presencialmente. Aqui nesse programa mesmo já passou inúmeros expositores que eu sempre acompanho do Brasil inteiro falando sobre espiritismo e que só é possível hoje devido às ferramentas da internet. Como trazer essas pessoas para um momento presencial, onde tem os custos financeiros, obviamente, do translado de um local para o outro, onde tem os custos, naturalmente, da manutenção e construção de eventos. E assim, com a internet, quebrou-se todos esses custos. Hoje nós podemos ter Haroldo Dutra Dias através de uma palestra ao vivo, para que a gente possa assistir a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, a partir dos nossos celulares que estão em nossas mãos, e uma televisão e uma Smart TV.
Podemos trazer e assistir os estudos que Jacobson está fazendo, inclusive na terça-feira de hoje. Ele está deixando lives disponíveis para que a gente possa assistir em outros momentos também, porque mesmo que você não possa assistir ao vivo, você pode assistir em outro momento e realizar estudos belíssimos. O estudo que ele está realizando sobre o livro dos médios é o primeiro, digamos assim, um estudo mais possível pela FEB para todo o país. E isso se dá devido a essa questão da internet. Então, quando a gente traz à baila da reflexão o tema Espiritismo e internet, é para que a gente possa começar a amadurecer o que está sendo aprendido nesse momento e que vai permanecer indefinidamente. Nós não podemos nos iludir e achar que tudo vai voltar ao passado. Não. Essa nova construção de hábitos, de nos encontrarmos na internet, de estar ouvindo web rádios, de estar assistindo palestras e estudos, ela vai continuar no modelo híbrido. É importante e sabemos que voltaremos aos abraços, aos encontros fraternos, aos cafés, aos chás, né? Nós espíritas gostamos tanto de espiar e provar, como diz Sandra Borba. É importante. Isso vai retornar. Mas vai retornar também os modelos híbridos, enquanto o Nazareno Feitosa pode estar presente conosco, a palestra vai ser transmitida para o Brasil e para o mundo inteiro. Enquanto está se realizando um congresso de nível nacional, pode estar um telão para nós transmitindo uma live ao vivo de Haroldo Dutra Dias. As outras opções também que a internet nos oferece, que foi de muito bom grado, foi os grupos de estudos. Pois hoje podemos ter grupos de estudos através das mais diversas ferramentas, aqui eu vou citar apenas o Meet, que é a que eu mais utilizo hoje, que até março ainda estará gratuito. E a gente pode ter pessoas do Brasil inteiro participando de um grupo de estudos, seja de um ESD virtual, de um estudo das obras de Joana de Ângeles, um estudo sobre as obras kardecianas, sobre um determinado livro, pode ser feito através do Brasil inteiro, integrando assim, realmente unificando o movimento espírita, onde todos nós nos irmanamos através dos conhecimentos que podem ser adquiridos através dessas ferramentas. Precisamos, assim, amadurecê-las. Amadurecer, inclusive, em nós esse conhecimento. Há um ano atrás, se eu fosse dizer para uma pessoa de 60, 65 anos, que é uma geração diferente da minha, que a palestra seria transmitida apenas pelo YouTube, essa pessoa não iria acessar pelas dificuldades naturais da tecnologia, das diferenças de gerações. E nesse cenário foi obrigado a aprender e naturalmente aprendeu e se apaixonou. Hoje em nosso canal, no canal Seridó Espírita, temos inúmeros relatos, inúmeras mensagens de pessoas acima dos 60, 65, 70 anos que dizem para nós que não se sentiram sozinhas durante esse período, porque estava sempre conosco acompanhando as lives que são diárias pelos mais inúmeros canais. Aqui a Estação da Luz também tem todos os dias inúmeras lives, inúmeros estudos. E isso proporcionou algo que a gente não conseguia imaginar. E nesse momento que estamos nessa transição desse momento de estudos para um estudo híbrido, precisamos fazer algumas reflexões para que a gente também não coloque apenas excesso de material e não venha aprender a selecionar, pois teremos inúmeros vídeos que não terão tantas contribuições. E a gente precisa aprender a selecionar esse material e aprender a selecionar a construção de novos materiais, de estudos que permitam a participação de todos que se encontram nos mais variados cantos do país, quiçá do planeta. Pessoas que assistem da Suíça, pessoas que assistem do Japão, que trocam mensagens através dos chats e assim trazendo essa proximidade que é virtual.
Nós não estamos nos abraçando, mas abraçamos virtualmente. Quando a gente conhece, quando a gente cria laços, quando a gente procura construir boas amizades. Esse período possibilitou que eu construísse amizades incríveis, pessoas com quem eu falo todos os dias, através das ferramentas das redes sociais, através do WhatsApp, através de videoconferências, e que eu não conheço pessoalmente. Até brinquei em semana passada, conversando com o Nazareno Feitosa no café, ele dizendo: "Olha, quando a gente puder sair", e eu dizendo a ele que é possível que eu volte a ir a Brasília, se eu vou chegar e vou ligar para você: "Olha, Nazareno, vamos tomar um café". E isso é muito importante, porque a gente cria esses laços, né, e que ele venha também a Natal, que ele venha ao Rio Grande do Norte, e que possa ligar: "Vamos tomar um café?". E há essa proximidade, pois a gente tem os mesmos pensamentos quando estamos dentro da doutrina. Isso é ótimo, que a gente possa construir e conversar. E assim a gente pode criar novas amizades, construir novas relações, diálogos fraternos através das ferramentas virtuais. Realizar um diálogo fraterno com alguém que você se sente próximo, mas que está um pouco distante fisicamente, e é feito através das ferramentas virtuais. Então é um novo cenário, o qual a gente vai aprendendo a trabalhar com ele, mas que corremos o risco também de nos perder. Por isso que é importante a reflexão, para que a gente não perca esse desejo, essa vontade, esse gosto que o brasileiro tem do contato físico, do abraço, do olhar, do encontro, e que a gente possa também aprender com o outro cenário, a ter esse mesmo aconchego, a esse mesmo olhar, a esse mesmo desejo e importância para o outro que está do outro lado da tela. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, não sei quantas pessoas irão ouvir depois, em outros momentos, quando se acessa lá a notificação que recebeu. Mas sei que com certeza a gente chega a muitos corações, a muitas reflexões utilizando essa ferramenta. Então, é isso. Precisamos utilizar cada vez mais esses recursos que nós aprendemos a usar agora na pandemia. Manter esse momento, manter essa tecnologia híbrida e a gente possa realizar nas nossas casas palestras, estudos presenciais e ao mesmo tempo virtuais. Porque inclusive aquele que adoece, que não pode ir à casa espírita no dia de hoje, ele pode assistir de sua casa, ver aqueles que têm proximidade, participar através do chat e se sentir-se partícipe, sentir-se presente. Como o Tavares colocou, a nossa casa espírita na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, está fazendo 45 anos o Núcleo Espírita Seara de Luz. Retomaremos as nossas atividades presenciais, algumas atividades, tentando ter o máximo cuidado, respeitando a legislação e as recomendações sanitárias na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. E retomaremos no momento híbrido, no formato híbrido, presencial, para quem é possível, presencial, e assistir de forma remota pelo canal Seridó Espírita, mas também com o objetivo daqueles que são do grupo de risco e que não podem ir à casa espírita, que possam assistir dos seus lares, sentir essas vibrações que nós aprendemos, que finalmente aprendemos, né? Pois os espíritos já dizem isso faz tempo. Mas finalmente aprendemos que não depende de um local físico. Quando estamos assistindo a palestra, e aquelas vibrações chegam a nós e a gente sente a presença agradável dos benfeitores,
as presenças vibracionais que emanam do Cristo, independente do local que nós estejamos. E hoje a gente aprendeu isso. Aprendeu realmente vivenciando a experiência, que é a melhor forma de aprendizado para o espírito imortal, que é a experiência. Se a gente se fosse se perguntar por que é necessário a encarnação, a resposta mais simples, é claro que ela é muito mais profunda, mas a gente poderia responder de forma simples, porque o espírito necessita da experiência. E a carne oferece uma oportunidade de experiência tremenda para o espírito. E é por isso que nós encarnamos de forma simplista, obviamente. Aqui eu não estou me aprofundando nessa resposta. Então, viver as experiências que a internet proporciona, viver as experiências do espiritismo atrelado a essa ferramenta incrível, faz com que a gente possa se beneficiar do conhecimento espírita, das reflexões desses mestres que estudam de forma mais aprofundada, que têm anos de experiência, como o Divaldo, e escutarmos ao vivo suas palestras. De podermos, em outras situações, não com o Divaldo, eu acho que não acontece isso com o Divaldo, é claro, até devido pela sua idade, mas de poder participar de momentos interativos, onde se responde às suas perguntas, às minhas perguntas, através do chat. Estamos vendo isso acontecer toda segunda-feira, quando a gente lança o Café com Kardec. Pessoas trazem as suas dores através do chat. De perda, separação de entes queridos, por exemplo. E aquele que está ali conosco pode estar consolando diretamente através das respostas que são colocadas no café. Então, esse momento foi de extrema importância para nós e aconselho a todos refletirem sobre os benefícios e também sobre as coisas ruins que esse momento também de internet pode fazer, como o excesso de material, muitas vezes, sem ter um aprofundamento coerente dentro da doutrina. E Tavares, após esse momento assim de reflexões iniciais, eu deixo aberto aqui para que a gente possa fazer um bate-papo sobre esse tema. Inclusive, se tiver alguma pergunta dos internautas, a gente possa responder. Tavares? Então, enquanto o Tavares retorna, eu gostaria de passar, inclusive, para vocês um pouco, então, dessa nossa experiência de estar vivenciando esses momentos onde a gente oportuniza as lives, né? Para quem não sabe ou não me conhece, a gente fundou um canal espírita no YouTube e dá suporte ao movimento espírita como um todo, aqueles que nos procuram para a realização das lives e dos eventos espíritas, né? Então, nesse meio tempo desses quase 6 meses, né, nos oportunou e nos proporcionou uma integração muito intensa com o movimento espírita. E essa integração fez com que o movimento do Rio Grande do Norte se aproximasse do movimento também da Paraíba, se aproximasse do movimento pernambucano, se aproximasse do movimento da Bahia. Temos casas na Bahia que também fazem parte desse movimento de integração. Então vejam só essa experiência de uma verdadeira unificação das casas espíritas, onde as barreiras elas se tornam menores. Tavares? Alisson,
Ô, meu amigo, tivemos um problema sério aqui, ficamos torcendo que você pudesse continuar. Saímos do ar, apagamos. Mas você falou aí em Bahia, você falou no mundo todo. Agora imagine, vamos apenas imaginar que ele conseguisse entrar em contato com a BBC de Londres. Em 1922, a BBC foi fundada, é uma rádio assim, muito famosa, né, em todo o planeta Terra. Imagina se a gente conseguisse manter um contato com a BBC. Quem sabe não seria um momento único aí para Seridó Espírito, do Siridó para a BBC de Londres, aqui de Natal. Quem sabe a gente não possa manter esse contato, né? Porque pela internet tudo é possível, né? Tudo é possível. A internet tornou-se agora um espaço para todos, né? E muito mais fácil da gente poder se encontrar e conversar e trocar experiências. Então seria Mas riquíssimo. acabou de entrar aí o Leonardo Rocha, meu amigo Leonardo, boa noite, como é que vai você? Tudo bom? Aqui ele está conseguindo falar. Boa noite, meu amigo. O Leonardo Rocha é um amigo da BBC de Londres, que está aqui em Natal, fazendo um trabalho e fez questão de prestigiar aí o nosso programa. Não sei se ele está conseguindo falar, mas aí a gente vai fazer o seguinte: vamos voltar para você e vamos continuar. Mas eu estava lhe escutando aqui pelo meu celular e você repetiu duas vezes algo que não ficou uma pulga atrás da orelha, mas ficou um elefante. Não encher com muita coisa, não encher linguiça. O que é que você quer traduzir? Você poderia traduzir, esmiçoar o que seria isso? Porque muita gente quer fazer muita coisa e termina não atingindo ninguém. A qualidade é importante nesse serviço do Espiritismo pela internet? Isso, porque a internet ela é um local extremamente democrático, né? É. O próprio YouTube coloca que você sempre vai encontrar um fã, ou seja, qual material, o vídeo que você colocar, vai ter pessoas que vão assistir. Isso proporciona também com que a gente acabe tendo muito material de forma assim excessiva e também as pessoas que não têm ainda um conhecimento dentro da doutrina, de forma um pouco mais aprofundada, possa tomar coisas como verdade, sem elas terem um aprofundamento é, coerente e teórico dentro da doutrina. Por exemplo, é claro que respeitamos aquele que pensa dessa forma, mas é muito comum algumas pessoas ainda virem com a pergunta assim: Kardec precisa de atualização? Kardec está desatualizado? Né? Hum. Então, se fosse essa pergunta para mim, eu responderia, obviamente, que não. Kardec está extremamente atual. Nós precisamos estudar mais Kardec, colocar essas interpretações que hoje a gente pode interpretar certos textos com conhecimento do século XXI e colocarmos a interpretação às vistas do que nós compreendemos hoje, que é uma sequência. Não tinha como estar escrito algo dentro de forma explícita da obra kardeciana que nós só temos conhecimento hoje, mas a gente encontra de forma explícita trazido pelos espíritos, como se dissesse assim: vocês não são capazes de entender agora, mas serão capazes de entender no futuro. E o trecho está lá. Então, é uma forma diferente de ver. E vai ter pessoas que vai dizer, não, Kardec está desatualizado. E eu tenho que respeitar, claro, esse pensamento, sem problema nenhum. Os pensamentos divergentes, eles são muito felizes, porque proporciona com que a gente possa crescer e refletir. Eu não tenho a menor intenção de ser o dono da verdade, Da mas cada verdade. pessoa tem as suas verdades e a gente respeita isso. Mas aí alguém que não tem conhecimento, está chegando agora na doutrina espírita, conheceu agora Kardec e alguém chega e faz, não, eu já tenho 20 anos de espiritismo e Kardec está desatualizado. Então corre um risco muito grande dessa pessoa que está entrando agora deixar de ler Kardec, porque vai tomar como verdade que Kardec está desatualizado.
Então a gente tem um excesso de material que pode vir, não estou dizendo aqui que eu conheço algum que venha, mas que pode vir muita besteira. Às vezes a gente encontra muito vídeo de pessoas e canais que colocam coisas que não têm a ver com espiritismo, mas que chamam de espiritismo. Então a gente acaba necessitando selecionar. E para isso a gente tem canais riquíssimos, né? A gente temos o canal da Mansão do Caminho, que aí a gente tem uma credibilidade já conquistada dentro do movimento Grande. espírita. O canal Ali é da grande. FEB, da mesma forma, o canal da Ferne TV, que é também aqui do Rio Grande do Norte, né? Então a gente vai trabalhando nesse contexto para conseguir a credibilidade, para que se possa ter essa Lógico. diferenciação entre o joio e o trigo. Então, realmente, a gente precisa ficar com uma pulga, um elefante atrás da orelha, Atrás da orelha. para ter esse cuidado, né? Para que nem tudo eu possa chegar e dizer que atrás de mim não tem livros, que isso vocês estão vendo, mas não é real. E poderia nem ser real, poderia ser um cenário, mas é Lógico. real. É real. São livros. Então, dentro da internet, a gente tem essa possibilidade de ilusão. E a Hum, gente entra em confronto. Na semana passada, citar por hum, um exemplo, eu assisti esse vídeo que eu comentei de Jacobson Trovão. E tem hum. um pequeno trecho em que ele fala, em que eu fiquei assim olhando como as pessoas começaram a fazer as perguntas de Ah, forma literal, como se aquilo que ele tivesse falado estudando o Livro dos Médiuns, parecia que os espíritos estavam dizendo, sabe? É, hum. vocês continuam, que isso tem no Livro dos Espíritos, vocês continuam sempre tomando de forma literal as palavras, Ao pé da letra. ao pé da letra. Então, às vezes, a gente quer fazer uma abordagem, que no caso foi uma abordagem sobre perispírito, e se você cometer, não é nem cometer um deslize, que isso não é um deslize, mas usar uma palavra por falta de vocabulário, inclusive, em que ela possa ter um duplo sentido, você vai ter pessoas que tomou o sentido A, pessoas que tomou o sentido B da palavra. E isso Muito. acaba podendo ser um desfavor ao conhecimento da doutrina. Porque do mesmo modo, Tavares, eu acho que você concorda Pois não. comigo, que eu posso encontrar um texto ou que eu posso encontrar um estudo que faz eu me apaixonar pelo espiritismo e assim correr atrás do autodescobrimento. Se eu estiver chegando também no espiritismo, eu posso encontrar um texto ou encontrar um vídeo em que faça eu criar ojeriza. E vai ser muito difícil naquela reencarnação eu retornar, porque eu peguei a primeira palavra e a primeira impressão, Muitas vezes é aqui infelizmente, fica, né? é a que fica, né? Muito bem. Deixa eu ver se meu amigo Leonardo consegue falar alguma coisa, mas eu tenho algo muito interessante a tocar com meu amigo Hércules Bruno, que você conhece muito bem. Eu vou contar uma história dele rapidamente. Leonardo, tá podendo falar? Diga aí, meu amigo. Boa noite. Não estamos lhe escutando. Dá para você botar o fone de ouvido, eu acho que fica melhor para você, querido. Não estamos escutando o nosso irmão, então bota um fone de ouvido, querido, para ver se melhora, porque não está escutando você. Ou entra, sai e entra de novo na sala, por gentileza, que fica melhor. Vamos aí tentar. É. Eu tenho um amigo lá na Argentina chamado Marcos Ayala. Ele tem uma rádio na Argentina, ele faz a Rádio Espírita Argentina. Ele faz parte da rede de rádio espíritas que o pessoal lá do Uruguai tá formando, o Rubens, a Juliana. E sabe o que ele disse? Ele disse, olha, no meu programa eu faço questão nos programas que ele faz, fazer de perguntas bem tolas. Até que uma vez o cara perguntou, mas Márcio, você com tanto tempo de espiritismo não sabe disso? Ele disse, eu sei que eu sei. Mas como o universo da rádio é muito grande, tem gente que precisa do inicial, do básico. Né? Então você foi muito feliz. E rapidamente aqui, aquele negócio, isso que me contou foi Hércules, ele contava uma história, isso é uma história real, de um cara que tinha um pé de árvore na fronteira do muro dele, ele era menino. E as frutas que caíam para dentro do terreno do pai dele, o cara queria que ele desse
as frutas. Ó, imagina um menino, cai uma manga ali, ele não vai pegar, seu moço. O cara era muito egoísta, né? Me deu, seu filho tá roubando. Chegou lá para falar, seu filho tá roubando manga minha. Quase que eu apanho, Tavares, porque papai, quando disse, meu filho roubando, aí quando foi ver, não, eram as mangas que caíam, que o cara era tão egoísta. E ele contou essa história, ele contava muito essa história. E vamos imaginar que ele tenha usado isso como um pé de manga. Aí ele foi fazer uma palestra em Pau dos Ferros, bicho, lá na inauguração da casa lá em Pau dos Ferros. Aí ele disse: eu vou mudar a história, em vez de ser embaixo de uma mangueira, eu vou dizer que é embaixo de uma goiabeira. Aí foi e contou a mesma história da goiabeira. Quando terminou, o cara se aproximou, o cara disse: olha, faz mais ou menos 2 anos que eu estava no André Luiz, lá na Cinta. Eu disse: ah, sei, faço palestra. O senhor me contou essa história e o senhor disse que era debaixo de uma mangueira. Ou o senhor está dizendo que era debaixo de uma goiabeira? Afinal, é uma mangueira ou uma goiabeira? Ele estava. Olha o zelo que a gente tem que tomar com as palavras, né? E principalmente na internet, que tá o som e tá gravado também, né, querido? Isso, tá gravado, né? E as pessoas às vezes não tomam isso como o fundo moral, né? Ficam preocupados e é muito comum para nós humanos atávicos, né? É uma palavra muito importante que dentro do espiritismo a gente aprende, fora também, mas dentro do espiritismo a gente usa muito, igual a palavra melindre, e o atávico, o processo atávico que a gente traz dessa e de outras encarnações, dos nossos hábitos de encarnações passadas e do início também da nossa existência. E a gente tem o hábito de querer se preocupar com a vírgula, né? De querer discutir o meio literal, que muitas vezes a gente se perde, porque a gente fica querendo encontrar uma resposta não no fundo moral, e esquecemos muitas vezes que aquele livro, a Bíblia, ou mesmo um livro kardeciano, ele foi escrito em outro idioma e passou pelo processo de tradução. Então a gente tem que ficar preso ao fundo moral e não necessariamente às palavras que estão entre as vírgulas explicitamente. E isso é muito comum, né? A gente às vezes não entende das parábolas, como o Hércules contou, né? Que tem um fundo moral, e são parábolas por isso, elas são atemporais, porque você consegue encontrar uma resposta, um fundo moral de compreensão e ensinamento independente da época. Aí a importância das parábolas de Jesus, porque ela é atemporal. Nós vamos encontrar o fundo moral independente da época, seja 2000 anos atrás, seja 2000 anos além. O fundo moral dela a gente vai encontrar. Mas e as interpretações? Vai variar um pouquinho, porque se eu leio um texto, eu interpreto de uma forma, se Tavares lê, ele interpreta de outra forma, de acordo com as suas experiências, com as minhas experiências de vida e de existência, né? Mas no bojo, no fundo, o sentimento, o conhecimento moral, ele é o mesmo. Né? A gente não pode ficar muito preocupado com isso. Mas isso é muito importante, né? A gente está estudando, Tavares, a obra de Joana de Ângeles de forma virtual, às quartas-feiras no Seara de Luz, de 7h30 às 9h. E nós estamos aprendendo muito, não só com Joana, mas com a troca de experiências do grupo, das formas com que cada um, nas suas leituras e nas suas experiências de vida, enxerga aquele momento, enxerga aquele texto. E isso nos possibilita um autodescobrimento e reflexões extremamente profundas. Muito bem. No caso, Jesus certa vez falou com Pedro sobre a questão do lava-pé. Ele disse: eu vou dizer um negócio aqui a você, você não vai entender agora, vai entender no futuro. Então tem muita gente, é isso que eu queria que você comentasse, porque como a internet é livre, é um campo muito livre, aquelas pessoas que falam que o Kardec está ultrapassado. Eu vi um comentário muito interessante sobre o livro Desobsessão, do André Luiz, né? E do Chico, Uhum. Desobsessão. Ah, esse livro foi do século passado, tá ultrapassado. Eu digo, olha, imagina Jesus que tem 2000 anos, né? E alguém uma vez me falou o seguinte, eu queria que você comentasse isso. Nós não entendemos o Primeiro Testamento. O Segundo Testamento, que é de Jesus, a gente também não entendeu.
e o terceiro já está ultrapassado. Onde é que a gente pode chegar se a gente não botar um freio nessas possibilidades? Eu acho que a pandemia veio justamente para isso, porque esse trabalho que a gente ia levar 100 anos para fazer, de levar a doutrina para o mundo, eu acho que com a internet facilitou, ou eu estou equivocado, meu amigo? Com certeza facilitou e muito. E essa perspectiva coletiva, né, de que a pessoa que fez o comentário acha, talvez seja uma perspectiva um pouco míope, necessária abrir mais a visão e a abrangência do pensamento, ou da forma da vivência espírita, né? O espiritismo, como nós bem sabemos, não é uma doutrina filosófica, religiosa, que é proselitista, que tenta convencer ninguém. Porque, afinal, é uma experiência de vida. Né? Se a encarnação existe, eu estava lendo um texto sobre essa semana sobre isso. Isso dentro do livro dos Espíritos, inclusive. Se a reencarnação existe, ela vai existir para mim que acredito nela, como ela vai existir para outro que não acredita. Ou a gente poderia pensar e imaginar que Deus necessita nos consultar para saber se as suas leis elas são feitas ou não. Então, quando a gente passa a analisar nessa perspectiva, a gente vai compreender que as experiências humanas elas são as mais diversas. E às vezes a gente quer obrigar que todos tenham a mesma visão de mundo e necessitem das mesmas experiências. Isso é equivocado. Você vai encontrar espíritos que necessitam de experiências no Polo Norte, com as experiências totalmente diferentes de quem está como eu no Rio Grande do Norte, num calor que hoje, além do ar-condicionado, eu tive que botar o ventilador aqui do lado porque não está dando conta. Então, Você sabia o que é que meu amigo Dorival Caymmi fazia quando ele estava na Bahia? Ele botava um balde de água, botava um ventilador por trás, ia para a cadeira e ficava se refrescando. Quando você falou água, eu me lembrei disso, só faltava mesmo isso para se refrescar, né? Imagina aí em Corrais Novos, que é bem quentinho de noite, é de dia, né? De noite é frio, viu, de né? dia. De noite já dá uma É, esfriada mas hoje boa. não esfriou muito, não. Esfriou Hoje não. está abafado. Então, então são experiências diferentes. Então você vai encontrar pessoas que vivenciaram experiências no cristianismo primitivo que foram riquíssimas para o seu espírito e que entregaram sua própria vida em nome do cristianismo nascente. E aquela experiência foi riquíssima para aquele espírito, que ele estava em condições de vivenciar aquela experiência. Por outro lado, a gente vai ver experiências que têm impacto negativo em, por exemplo, soldados romanos à mesma época, mas que também foram riquíssimas para aquele espírito, porque mesmo no erro nós aprendemos e oportuniza com as encarnações, as reencarnações sucessivas, que ele possa mudar a visão. Eu ou você podemos ter sido um desses soldados romanos e que a gente possa vivenciar outras experiências, porque a gente aprendeu com o erro também. Então a gente vai encontrar, há 2000 anos depois, hoje, já com o advento do Espiritismo, pessoas como eu, que necessitam da experiência no Espiritismo. Talvez eu já tenha vivenciado outras experiências no catolicismo, com certeza, na verdade, no catolicismo, no protestantismo, no budismo e em outras vertentes, que são as experiências que o espírito imortal carrega. E nessa existência, eu estou vivenciando uma experiência riquíssima que é dentro do espiritismo. No entanto, vai ter outros espíritos que necessitam da experiência no protestantismo, necessitam da experiência no catolicismo, necessitam de experiências no ateísmo, que são riquíssimos para o seu espírito. Porque as reencarnações, as vidas sucessivas, Deus não precisa perguntar para ter feito as suas leis, e é assim que a lei funciona. Então, em outras experiências, eu posso nascer, reencarnar na Ásia, na Tailândia, que é um país essencialmente budista, e vivenciar experiências dentro do budismo e ser rico também para o meu espírito.
Então, nós espíritas não temos essa ideia proselitista. Então, não é que o primeiro, o segundo e o espiritismo venham e está ultrapassado, ou só a gente que não sabe utilizar. É porque as experiências humanas, num planeta de expiação e provas, elas são assim. Você vai encontrar espíritos como Chico Xavier e vai encontrar um espírito como Alisson Campelo, que está a uma distância gigante de Chico. Chico está lá em cima e eu ainda estou aqui embaixo. E você vai encontrar também, pelo outro degrau, uma experiência de alguém que está dentro do espiritismo buscando o aprendizado, e você vai encontrar outra pessoa que ainda está permanecendo nos crimes, no mundo de expiação e provas. Então faz parte de um planeta. Eu preciso passar a entender como é que o mundo funciona, como é que a realidade funciona, e assim eu posso compreender e entender que não é necessário. Muito Não é bom. necessário querer atribuir para toda a humanidade que todos sejam espíritas, que todos sejam cristãos. Isso é uma É, visão, às vezes, na minha opinião, como o lógico. Tavares disse, a gente pode dar opinião de qualquer forma na internet, às vezes é uma visão um pouco míope, que basta uma abertura de visão para ver um campo mais amplo. Muito bem. Tem um amigo dele, como é que ele diz assim? Mini cursos intensivos, rápidos que a gente faz, né? Então a gente precisa passar por todas essas possibilidades, muitas vezes voltar. Porque uma coisa é você fazer um curso com um certo grau de entendimento. Depois você voltar para esse curso com um grau maior para rever aquilo ali. Então é por isso que as encarnações têm que ser em todos os cantos. Mas olha bem, deixa eu. Porque nós queremos pedir desculpa a todos os rádio ouvintes internautas. Nós tivemos aqui um problema sério de energia. Ficamos aqui na torcida que você continuasse falando, porque estava sem conseguir adentrar, entramos. Então estamos aí sem o WhatsApp. Deu um problema aqui, então por isso que não está chegando perguntas. Mas eu queria fazer uma pergunta de uma experiência própria. Andando pelo mundo, como nós andamos agora, pela web rádio, nós descobrimos algo muito interessante. Primeiro, como a gente pode se ficar próximo, como a gente pode, por esse veículo fantástico, maravilhoso, fazer reuniões que você mesmo falou, jamais poderia imaginar há 5, 6 meses atrás. Ponto. Mas eu também descobri o seguinte: o espiritismo, de uma forma geral, no mundo, ele é feito por brasileiros. E quando você vai nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, você vai em Portugal não, você vai na Espanha, você vai na Itália, as pessoas querem o espiritismo na língua nativa. E normalmente o brasileiro faz na língua dele. E isso cria uma dificuldade muito grande. Poderia ser o Esperanto, que é uma língua internacional muito defendida pelo espiritismo, uma forma de você poder falar ao mesmo tempo para Marco Ayaya, lá na Argentina, para minha amiga Livramento, lá na França, e para o meu amigo Leonardo, que voltou aí, ver se ele vai estar com som lá na Inglaterra, na BBC. Está nos ouvindo agora? Está podendo falar, meu querido Léo? Espero que vocês estejam me ouvindo. Tá tudo certo agora? Estamos aí. Agora sim, boa noite. Isso aí é o Alisson Campelo da Seridó Pois Espírita, é, que faz no Ah, programa conosco. E prazer. Alisson, esse é o nosso Leonardo Rocha, um amigo prazer, nosso, Leonardo. Pois vindo é. da BBC de Londres mesmo. É da BBC, Tô, amigo é, da já gente. tô, já tô há 26 anos lá. Eu consegui entrar pelo computador, demorei um pouco. Eu estava Ah, que ouvindo isso que vocês estavam dizendo aí, antes eu estava pensando assim, as diferentes fases que o espiritismo passou. E hoje o Alisson estava falando da tecnologia, da disponibilidade que tem, até o Divaldo, estando doente recentemente, não pôde ir a Londres como ele fazia sempre. E eu vejo, por exemplo, meu avô foi um pioneiro do espiritismo, nasceu em 1º de janeiro de 1900, em Uberaba. Então, desde então, a minha mãe foi espírita, conheceu o Divaldo e o Chico, principalmente o Divaldo, muito jovens, e eu vejo assim a dificuldade que é ser espírita, porque na minha família, uma família de muita gente,
quantos a gente pode dizer honestamente que seguiram o Espiritismo e quantos que colocaram realmente em prática os princípios. E isso pode ser dito de maneira geral para qualquer princípio cristão, qualquer ideal. E eu vejo, assim, eu admiro muito a determinação de pessoas como vocês, como Tavares, num país com tantas dificuldades e agora passando por dificuldades assim, até políticas, ideológicas e de tanta distensão, tanta divisão, né? A nossa tarefa diária. E no exterior as dificuldades são outras. O número de pessoas que seguem o espiritismo é muito pequeno, a dificuldade de atrair pessoas. Eu pertenço a um grupo lá que a gente faz os estudos em inglês, mas é raro. Então, assim, eu vindo aqui, eu vim por questão de família e já vou voltar, e quem sabe de lá eu não participo novamente com vocês. Eu queria, assim, lançar para vocês uma ideia, o que vocês pensam do papel do Brasil em continuar carregando essa tocha do espiritismo e principalmente de, mais do que nunca, nesse momento de divisão, de colocar em prática os princípios cristãos e os princípios da tolerância. Alisson, eu acho que é para você, meu amigo. Da BBC, não, da BBC de Londres para você, meu amigo Alisson, graças a Deus, de Currais Novas para o mundo, por favor. Pois é, esse papel do Brasil, né, da pátria, do evangelho. Eu acho extremamente importante esse papel, os conhecimentos que o Brasil adquiriu no século passado através das mãos de Chico Xavier, através de Divaldo, desse comportamento que eles nos deixaram e nos ensinaram a ser divulgado, né? A ser atribuído para o restante da humanidade no sentido de conhecimento. O melhor conhecimento que a gente trabalha nas gerações é o conhecimento do exemplo, é aquilo que eu aprendo através do exemplo. É claro e é óbvio que no país como o Brasil, a gente tem muitos e muitos e muitos problemas, e isso afeta como um todo não só o país, como a humanidade também. Mas os problemas, eles existem em todos os continentes, em todos os países, num planeta de expiação e provas. E no momento de transição planetária, como a gente sabe que estamos vivendo, são aos pouquinhos, é o que eu faço, é a forma com que eu me comporto, que já deixa para minha filha que tem 6 anos, que deixa para outro que pode observar do comportamento, e esse comportamento ele vai sendo naturalmente passado para as gerações. Hoje o Brasil tem um papel no mundo nessa perspectiva que se pode ser feita de intercâmbio, de trabalho, a divulgar. Muitos dos meus amigos hoje que eu conheço trabalham e moram fora também, em outros países, que na década de 90 a gente nem pensava que isso era possível, nem pensava que iria morar fora. E hoje isso já é mais fácil de acontecer. E o comportamento segue. Tem alguns episódios aqui no nosso interior, aqui em Currais Novos, até já comentei com o Tavares, de uma senhora, uma amiga, Gorete, que ela evangeliza há mais de 40 anos. E alguns desses evangelizandos, que na época eram crianças, hoje era adulto, chega assim para ela e diz: olha, dona Gorete, eu nem sou espírita hoje, mas todos aqueles conhecimentos morais que a gente aprendeu não morreram e acompanha-me em toda a vida. Então é isso é riquíssimo. Então, se eu for, como você também está, na BBC, para qualquer local, seja Londres, seja Seul, seja no Japão, para onde eu for, o comportamento vai junto. E o olhar, a forma com que as pessoas olham para a gente, também contamina essas outras pessoas. E eu acho que é esse processo, esse conhecimento, quando a gente conversa, quando a gente apresenta. Tem um português em Natal, Antônio, ele é espírita há pouco mais de 3 anos, conhecimento espírita, né? E chega no Brasil, conhece, passa a conhecer o espiritismo mais na prática, volta para Portugal ou para os seus familiares e as pessoas,
que foi que aconteceu com o Com o Antônio? Antônio. Como é que pode? O que foi que aconteceu? Porque o Espiritismo joga assim, ó, pá, no rosto do indivíduo, né? Olha, é aqui, ó, que você precisa mudar. Não é ninguém mostrando, é quando você lê, é quando você estuda, é quando você faz o evangelho no lar, que aquilo ali toca e você faz, é realmente, eu preciso me modificar nisso aqui. É diferente. Quando É alguém diferente. aponta. Todo mundo, quando aponta o dedo, machuca o outro, e assim, em própria defesa, eu não aceito. Mas quando eu mesmo percebo, aí causa um avalanche dentro de mim e me obriga a mudar. Muito bem. Tentando responder também a pergunta do Leonardo, o que é que eu percebi com essas minhas viagens assim fora do país? Primeiro, o grande respeito que tem pelo Brasil, que é feito por brasileiros. Então, é um espiritismo basicamente brasileiro. Ponto. Kardec, muito, 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 muito. Creio que Kardec, viu, Alisson, é mais divulgado do que propriamente aqui no Brasil, fora do Brasil. E lógico, Chico Xavier, Divaldo, essa turma toda. Isso tem uma influência muito grande. Essa influência ela não vai parar tão cedo. Mas é o que é que o pessoal diz? Olha, nós estamos aqui ainda numa plantação, numa primeira plantação. Possivelmente, os nossos filhos, que aí vão falar inglês, vão ser criados junto com o inglês, junto com o italiano, junto com o francês. Essa geração, quando você falou a sua filha, eu lembrei disso. Essa geração é que vai dar continuidade, porque nós estamos agora ainda regando, né, aquela primeira florada que pode dar resultado. Mas é muito importante. A missão do Brasil é muito importante, apesar de todos os percalços do caminho. Eu creio que a gente está dentro da medida do possível, meu amigo Leonardo, botando a bola para frente. Aí na Inglaterra você tem a Ross, você tem a Jussara lá nos Estados Unidos, né? E tem uma série de Adalberto no Japão, fazendo das tripas coração, desculpa aí o trocadilho, mas fazendo essa divulgação e sendo muito fiel à codificação. Eu acho isso muito importante, muito salutar. Não é isso, meu amigo Alisson? Mais alguma coisa que você queria falar, ô Léo? Não, eu achei interessante quando o Alisson mencionou as crianças, porque a gente sabe que essas crianças estão sendo vindo, estão chegando com essa preparação. Então, eu só lembro de uma coisa que eu falei com meu filho, que o meu filho me disse quando bem pequenininho. Ele falou assim, papai, ele me botou a mão assim, eu estava com a dor, passou a dor, e eu nunca tinha falado de espiritismo com ele. Ele falou assim, papai, quando eu tenho mão elétrica, quando eu crescer, eu vou curar todo mundo. Então, isso mostra como as coisas estão sendo preparadas. Então, a gente tem que dar o exemplo moral e o exemplo de comportamento para que essas crianças possam crescer como uma planta, que você tem que jogar no terreno correto e preparar para a próxima fase. E o trabalho, quando meu pai faleceu 5 anos atrás, eu vi o quantas pessoas ele influenciou na vida, e todos nós influenciamos centenas de pessoas através dos nossos atos, dos nossos contatos no dia a dia. E o Brasil, o grande patrimônio é o ser humano aqui, e principalmente aqui no Rio Grande do Norte, é um lugar realmente especial, que a gente sente essa afetividade e uma espiritualidade que a gente precisa levar para a Europa. Também tem mãos elétricas, seu Alisson. Ela já esteve andando curando o senhor ou foi só o seu Leonardo? Mas ela já teve essas mãozinhas. Mão eu não garanto, mas Mas, beijinho elétrico com certeza. agora, teve uma coisa incrível que ela fez também. A Alice, ela tem 6 anos. Aí, no Dia dos Avós, a professora pediu que gravasse um videozinho para apresentar no dia da escola aos avós, né? Aí a mãe aqui quis que ela falasse algo. Aí ela disse: Não, mamãe, eu posso falar o que eu quiser? Pode, fala o que você quiser. Aí gravou, né? Ela, com toda a dificuldadezinha na voz, natural da criança de 6 anos, disse: Vovô e vovó, eu vou continuar amando vocês quando eu crescer, quando eu chegar na adolescência, quando eu chegar na velhice, quando eu for para o cemitério e quando eu voltar. Quando eu voltar, eu vou crescer de novo e vou continuar amando vocês. Então, assim, fala de Pelo menos mais reencarnação duas de uma forma encarnações, né? tão natural, né?
Isso é muito É porque é bonito. uma criança evangelizada, quer dizer, já foi evangelizada na barriga, né? Porque com certeza está lá na barriga já recebendo lições evangélicas muito fortes, vem para a evangelização, é diferente, né, o Alisson e Leonardo? A criança que tem Exato. esse patamar da evangelização. Não é isso, querido Alisson? Isso, exatamente. Esse momento de importância de evangelização infantil e principalmente, como eu falei, como o Leonardo também incentivou a questão do exemplo, né? Do exemplo moral, do exemplo das pequenas coisas, desde você não jogar lixo no chão, pegar aquele lixo que está com você e colocar no bolso, levar para casa, a as demais outras coisas, a olhar de forma natural para o que é diferente de você, né? Então, se que eu vejo isso no dia a dia com ela, ela se assustou assim com uma pessoa que tem uma queimadura no rosto, né? Para ela foi diferente. Eu disse, não. Aí eu cheguei e fui explicar, não, meu amor, é igualmente é você, papai. Papai pode levar uma queimadura no rosto e ficar com a marca, então aquilo é uma marca. Ah, é? Então que ela se assustou, talvez, porque viu algo assim estranho, diferente, nunca tinha visto, né? E naturalmente, quando você explica à criança, ela já passa a abraçar, a olhar para outra pessoa naturalmente, sem nenhuma diferença, porque observou uma diferença física causada por um acidente. Lógico, Né? Isso é lógico. muito importante. Léo, me diga uma coisa, você disse que faz parte de um Sim. grupo de estudos lá na Inglaterra. Com essa parada, as casas espíritas da Inglaterra, que eu vou conversar agora, próxima quarta-feira, com a Elsa Ross, que é a presidente da Elsa, Federação, é, a presidente da Federação Espírita do Reino Unido. É, eles também optaram por essas conversações virtuais. Como é que ficou o movimento lá com essa olha, parada obrigatória, vamos dizer assim? a Elsa Rossi, que é uma pioneira, uma pessoa que trabalha incessantemente lá, ela conhece todos os grupos e coisa. Mas houve uma proibição total e todo mundo começou a se reunir pela internet. Inclusive, facilitou para muita gente, porque Londres é uma cidade muito grande. Eu estou falando no caso de Londres, então facilitou o comparecimento até de mais pessoas. E as pessoas gostaram desse modo de ser. Então, eu acho que ainda não voltou, que não houve ainda o retorno das reuniões presenciais, né, como se diz. Mas, no nosso caso, o nosso grupo lá, do qual a Elsa faz parte também, a gente está se reunindo pela internet e num horário até 11 da manhã. A gente faz às quartas-feiras, que é um horário que, como os horários de trabalho lá são muito diferentes, possibilita todo mundo trabalhar, sabe? Todo mundo Maravilha. participar. Muito bem. Só para colocar aqui em destaque, Las Vegas, agora semana passada, duas casas espíritas fizeram 3 anos de fundação. E elas foram fundadas na mesma semana. Uma na Zona Leste, outra na Zona Oeste de Las Vegas. E não se conheciam, né? Uhum. E começaram a estreitar os laços de amizade e hoje comemorar os 3 anos juntas, justamente por causa da pandemia, por causa das reuniões. Aí, mas você me diz aí, pronto, aí já eram mais ou menos amigos e agora é basicamente uma casa só. Fora isso, Alisson, o que a internet mais pode ajudar na divulgação do espiritismo, fora essas questões das lives, essas questões das reuniões? Tem algo a mais que a gente possa descobrir, se a gente espremer mais um pouquinho, que pode sair da internet, ou nós já chegamos no limite máximo da nossa capacidade? Porque também o planeta tem uma capacidade, a gente não pode ultrapassar essa capacidade, né? Eu acho que o maior benefício da internet é a disseminação do conhecimento mesmo, né? Nós temos uma perspectiva diferente hoje com a internet, por exemplo, na questão da formatação de livros. O livro físico ainda é muito importante, mas a gente encontra hoje e-books de forma virtual. Até mesmo na questão que a gente fala da pirataria, né? As pessoas simplesmente escaneiam os livros e colocam. Na questão espírita, isso ainda assim ainda passa a ser uma difusão de conhecimento, mesmo que tenha suas problemáticas morais e legais, né? Em contrapartida, fez com que os e-books também caíssem muito de preço,
Então você pode comprar um e-book hoje que o livro físico custa R$ 35 e o e-book custa R$ 5. Isso permite a difusão de conhecimento. A difusão de conhecimento também das produções cinematográficas, tanto de filmes como de documentários. A gente tem, por exemplo, um documentário lindo, excelente, não é espírita, mas eu recomendo, chamado Eu Maior, que já tem alguns anos, inclusive. A gente vai encontrar inúmeras pessoas falando sobre essa questão dessa busca do eu maior da felicidade. E está disponível de forma gratuita, que foi feito através de um financiamento coletivo. Então, isso há 20 anos atrás a gente não imaginava, né? A gente teria que assistir só quando passasse nos canais abertos de televisão ou alugando em alguma locadora. Então, isso é um benefício muito grande, amigo. Muito grande, muito. Ó, deixa eu só te falar, na rádio Poti, que nós fazíamos o programa, alguém me presenteou com muito carinho a novela Nosso Lar, feita não radiofônica, não foi feita por espírita, foi feita pela Legião da Boa Vontade, ainda quando era Alziro Zaru, e ele fez toda a novela radiofônica, só que era uma caixa mais ou menos assim de um meio metro, cheio de fita cassete. Agora imagine fita cassete. Aí você tinha que botar e decorar, porque era uma vez por semana, em que ponto ficou a fita cassete para passar. Aí hoje você vai na internet, bota lá e tem ele todinho, tem dividido. Foi um avanço muito grande nesses 20 anos. E eu acho que essa pandemia deu aquela topada que pobre só vai para frente quando topa. Acho que a pandemia veio para ser essa grande topada. A gente estava muito assim preso na casa e parece que ela deu uma nova visão. Eu estou equivocado, ou isso vai ficar, independente da nossa volta, do nosso abraço, do nosso cheirinho, né, do nosso carinho. Eu acho que esse processo não tem como voltar, né? Ele só vai prosseguir, ou Alisson, eu estou equivocado. Eu acredito, né? Leonardo também talvez tenha o mesmo pensamento, ou se não tiver, pode discordar. É que vai ser sim, vai seguir essa forma híbrida, de forma a gente passar a trabalhar com isso de forma mais natural. Hoje, se é muito mais comum isso. Tem uma expositora que já participou aqui muitas vezes do nosso canal, é Monique Papa. Ela tem um canal Luz da Alma, e ela já fez diversas palestras, inclusive para o Seridó Espírita, muito boa. E ela conversando ontem conosco, né, no caso com o João Mar Moraes, aí disse, olha, João Mar, eu nunca fiz uma palestra presencial. Foi a pandemia que me colocou, assim, ela é comunicadora da Rádio Boa Nova, eu acho, e eles me convidaram virtualmente e eu fui, e hoje eu estou fazendo 4, 5, 6 palestras por semana de forma virtual. Então, possibilitou que Leonardo esteja aqui, mesmo que ele esteja voltando para Londres, ele possa fazer uma palestra para nós. Possibilitou a mesma forma que eu mesmo que esteja aqui em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, possa fazer uma palestra sendo transmitida para o grupo lá em Londres de estudo. Então, isso é riquíssimo. Na minha opinião, isso é riquíssimo. Ô, Acho que Léo, você falou um negócio aí que ficou assim, você disse, olha, essas nossas reuniões trouxeram mais gente, mais pessoas ficaram interessadas. Aí eu quero dividir a pergunta. Mais pessoas interessadas, nativos da Inglaterra ou brasileiros que estão aí? Como foi esse acréscimo dessas pessoas que participaram mais da live? Eu acho que aconteceu, por exemplo, havia dias em que eu não podia ir, porque eu termino às 2 da manhã na rádio, tinha que ir para casa até chegar 3 horas e tal, e eu não tinha condição de acordar e me deslocar, chegar lá. Então eu passei a participar. Mas outras pessoas vieram de outras partes até da Inglaterra, porque é uma reunião em inglês. Um colega italiano, que há muito tempo que não frequentava, passou a comparecer, entendeu? E através de amigos é mais fácil você convidar, porque ainda há um estranhamento muito grande do que é o espiritismo e tal. Então, vamos entrar na internet, acesse esse link. Tem um amigo meu que está aqui conosco. É mais fácil do que você levar uma pessoa a uma reunião que é num ponto distante. Então, eu acho que isso facilitou. Eu acho assim, nós seres humanos ainda estamos num estágio de desenvolvimento tão
precário, a gente um dia vai olhar para isso, que tudo isso é tão óbvio, agora, profissionalmente, tudo isso, a gente de repente passa, por que não se fazia isso antes? A gente está há quanto tempo falando aí de recursos, de economizar, e agora você vê que o mundo se habituou, porque na minha infância não tinha essa quantidade de barzinho, restaurante, café, não sei o quê, aí agora está a crise no mundo moderno, porque essa gastação desmedida de consumo e tudo, que era uma coisa especial. Tá? Então, eles estão querendo, quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de reformular o nosso mundo até de maneira mais ambiental, que favorece o ambiente, de selecionar diferentes modos de relacionamento, integrar, e esses recursos estavam todos aí, entendeu? Porque se você vir um vírus, que a gente tem que ter cuidado para não ter assim, falta de sensibilidade, muita gente perdendo a vida, tudo, mas veio uma doença que permitiu que a gente se reunisse, que os pais passassem mais tempo com os filhos, entendeu? O meu filho falou, papai, não vai fazer diferença para a gente, porque a gente já passa tempo em família aqui, e ele falou, e as pessoas não veem que as melhores coisas da vida são de graça, é o parque, é jogar bola, é sair com os amigos, é o sol. E não precisa, quer dizer, essas crianças estão vindo com essa possibilidade. Se a gente não estragar, eles vão se desenvolver. Eu acho que essa é a minha filosofia. Eles estão num estágio de desenvolvimento maior do que a gente precisa não atrapalhar. Como é que é? O home office, que já é alguma realidade na área de programação, já era, né? Então, eu tenho colegas programadores, minha área também é de TI, então tem colegas que moram no Brasil, tem outro que fazia mochilão, voltou agora, então morava em vários países durante 3 meses, trabalhando remoto, programação. E hoje, agora todo mundo está aprendendo, muita gente, a trabalhar remoto e produzir, muitas vezes, muito mais do que produzia no ambiente presencial. Verdade. Não, eu trabalho muito mais aqui em casa do que fora, quando eu ia andar, né, dizer, presencialmente. Eu quase não tenho tempo, a gente trabalha muito mais. Mas só para finalizar, Léo, você falou que sai. Pois não. Não, eu só ia dizer que isso. Saber a experiência do home office dele. Desde março, a BBC mandou um laptop lá, eu já tinha o meu, mas ele tem um deles que já vem com um programa que eu escrevo e já sai lá. Que eu tenho acesso às agências, porque os jornais, essa coisa a gente já tem, e eu mando com um iPhone, né? Com o iPhone eu mando aqui uma coisa de áudio e entro ao vivo também. Então não há necessidade de eu ir, a minha produtividade aumentou, até porque economia, porque eles tinham que mandar um táxi às 2 da manhã para ir para casa, entendeu? Economia. A minha produtividade aumentou, que eu estou menos cansado. E outra coisa, se meus filhos precisam ficar comigo lá nesses dias, eles ficam. Foi melhor para todo mundo. Agora, há pessoas, eu sei porque teve reunião lá, muitas pessoas que estão com depressão, que não querem ficar, então eles estão pedindo para voltar. Aí é o bom senso. Então, eu falo, não, eu estou muito bem, estou com meus filhos, não tem problema. Então, eu não sou prioridade para voltar. Depois disso, o governo mais ou menos proibiu, tem que continuar trabalhando de casa. E pronto, a produtividade é maior. No meu caso, e colegas que eu estou falando também. Você faz o que na BBC? Você é um repórter político? Eu sou editor de América Latina para a BBC, Serviço Mundial. Até há pouco tempo eu escrevia na internet também, mas rádio, é o serviço de rádio boletim de notícia. Então, eu até brinco lá, eu falo como o Churchill dizia, eu só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas, entendeu? Porque noticiário de América Latina, em geral, é só isso. Muito bem. Deus salve a rainha, como diz, em 1922, se eu não me engano, a BBC, né? Foi fundada, eu sempre era menino, ficava a Voz da América e BBC, eram duas coisas que meu pai botava na rádio. Meu pai ouvia também. Eu deixo só contar uma história muito interessante. Eu encontrei uma tia minha, que foi casada com meu tio, não era irmã do meu pai, né? Da minha mãe. Eu encontrei com ela uns 10 anos atrás, e ela falou, é muito bom te ver, não te vi há tanto tempo. Aí ela me disse assim, eu me lembro, você veio para mim, pequenininho, e me falou, só que eu não me lembrava disso, e me disse assim, tia Lourdinha, um dia eu vou crescer e eu vou trabalhar na BBC de Londres.
Danado. Aí a gente vê como é o nosso destino, né? Porque eu não me lembrava disso. Eu falei isso com ela criança, entendeu? Quando a gente ainda está sob aquela influência do mundo espiritual, eu falei isso com ela. Eu Muito fiquei bem. impressionado. Maravilha, vamos contar isso para mais gente. Meu amigo É. Alisson, eu queria suas considerações finais, depois das considerações finais do Leonardo, para a gente fazer a divulgação da rádio, um pouquinho da divulgação da rádio, e voltarmos para a prece de encerramento. Ok, eu queria dar uma gratidão, tenho uma gratidão imensa por estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande falar de espiritismo, conversar sobre espiritismo, entender esse universo, eu acho bastante importante. Também fiquei muito alegre em compartilhar conosco aqui esse bate-papo, Leonardo. É muito bom quando funciona assim, a gente conversando e trocando ideias. Também um novo cenário que surge e agradeço à Estação da Luz, a todos os ouvintes que estão pela rádio, que estão nos escutando, também pelo Facebook, se estiver ainda sendo transmitido. Então, muito obrigado pelo convite. Mas antes de eu passar para as considerações de Léo, quais as próximas atrações do Seridó? Porque parece que daqui a pouquinho tem umas transmissões boas aí, vamos chamar o pessoal, né? Porque parece que às 8 horas, quem já passou aqui um pouquinho, mas o negócio está fervendo aí em Mossoró e aqui no Rio Grande do Norte. O que é que nós temos aí da Seridó Sim. Espírita para noticiar, para que as pessoas possam acompanhar, por favor? Nós Alisson. estamos tendo nesse momento uma palestra com Fábio Carvalho, que é a Semana Espírita de Mossoró. Só houve Mossoró. um pequeno errinho aqui, então ele está na sala que estava programado para Frederico Menezes. Então a gente está recomendando que o pessoal que entrou na sala, que era para ele, vá para outra sala de Bom. Frederico Menezes. Houve um pequeno erro enquanto a gente estava por aqui. E está tendo também na 24ª Semesp, que é a Semana Espírita De de Ponta Ponta Negra. Negra, o Despertar de uma Nova Era com Éden Lemos. Que nas horas vagas é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do É, que Norte. nas horas vagas é presidente da federação aqui do RN. Deus dê muitas horas vagas para ele. Então nós temos aí a Semana Espírita aqui de Natal, que começou aqui em Natal e foi lá para Mossoró e ficou Semana Espírita em Mossoró de Natal, uma coisa linda, divina e maravilhosa. Meu amigo Léo, muito obrigado pela sua participação. Que bom que a nossa irmã Rossi mandou você para cá para nos procurar e criar mais essa ponte para a eternidade. Suas considerações finais e muito obrigado, meu amigo. E linda a história da sua tia, viu? Pois é, eu queria só agradecer muito a vocês. Eu sempre lembro do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que dizia: na fazenda eu penso no elevador, no elevador eu penso na fazenda. Então a gente, quando sai do país, a gente fica dividido eternamente. Mas eu admiro muito o trabalho de todo o movimento espírita, que eu vi na minha família as dificuldades que eles tiveram. O meu avô, o centro espírita que ele fundou na cidade de Araxá, foi apedrejada no dia da fundação. Então, a gente não pode esquecer essa luta desses grandes pioneiros, essas pessoas que estão aí. E agora, no exterior, as pessoas olhando para o Brasil, para o espiritismo aqui, como uma fonte de espiritualidade. Acho que mais, que é isso que a gente tem a levar. E quantos brasileiros que estão lá, que eram de outras denominações ou que não tinham religião e que encontraram o espiritismo no exterior. É o que mais tem. Poucos são os que foram espíritas daqui. Então, a gente precisa ter fé, saber que a fé é um sistema que existe, é um sistema perfeito e que as coisas vão ser como tem que ser desde que a gente faça a nossa parte. E isso é muito importante. Então, eu agradeço a vocês e eu tenho minha admiração imensa a todos que estão trabalhando aqui, pelo espiritismo e trabalhando com honestidade num país de tantas dificuldades. Muito bem, meu amigo. Viu, Alisson? E meu amigo Leonardo veio comemorar, porque hoje ele está fazendo aniversário, a gente vai cantar daqui a pouco um parabéns, nem que seja um parabéns para Oh, você pequenininho, mas veio fazer aniversário aqui no Brasil, né, que aqui pois é. conosco, amanhã a gente vai se encontrar, mas deixa eu fazer a divulgação da rádio, que a gente volta para parabéns e para também a prece de encerramento. Hoje nós tivemos o nosso irmão Alisson Campelo falando sobre espiritismo e internet, ele que trabalha lá no Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos e também é um dos comandantes em chefe da Seridó Espírita. Mas nós queremos, como estávamos falando,
falar da programação da nossa web rádio Estação da Luz. E nós temos uma programação matutina, sempre às 8 horas da manhã. Nós temos nas segundas e sextas, como está aí, o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e sua equipe, toda segunda e toda sexta. Nas terças-feiras, nós temos, como tivemos hoje, o nosso irmão Delcio Soares e Marília Soares, lá de São Paulo. Eles fazem um programa espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça, hoje, eles estudam o Evangelho, e na quinta-feira, o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, nós temos aqui de Natal o nosso irmão Alexandre Santos e equipe, fazendo o programa espírita Filosofia, Ciência e Moral. Então, essa é a nossa programação, vamos dizer assim, matutina, né? Nós temos também a programação noturna, a partir das 19 horas, como tivemos hoje com o nosso irmão Alisson, e nós temos duas estreias muito interessantes para janeiro agora. Dia 10, se não me falha a memória, é o primeiro programa na terça-feira, vai ser a estreia do programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, que vai ser apresentado pela âncora, nossa querida professora Heloísa Pires, que, nas horas vagas, é a filha do nosso querido Herculano Pires, que, segundo o nosso querido Emanuel, foi a melhor régua que mediu Kardec, do conhecimento que ele tinha sobre Kardec. Então, vai falar sobre a vida e a obra do nosso querido Herculano Pires. E os dois âncoras, fora a professora Heloísa Pires, é o nosso irmão Alberto Magno e o Wagner Tadeu, também lá de São Paulo, ali da região de Sorocaba, que junto conosco vão fazer justamente esse programa com a professora Heloísa Pires. É 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, cada terça-feira, e é um horário novo, a partir das 20 horas, certo? E também temos a estreia, aí na terça-feira, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, o nosso irmão Henrique França, lá da Comunhão Espírita de Brasília, nossa capital federal, ele vai começar o programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala. É uma ONG que ele tem, e ele trabalha justamente com as drogas, a drogação, tanto a nível material como a nível espiritual. Ele tem uma experiência muito grande, porque durante algum tempo, infelizmente, nosso irmão navegou por esse mar das drogas, não só como consumidor, como também traficante. Então tem uma história muito bonita para contar e conseguiu reverter o quadro, e ele usa isso através do espiritismo para divulgar os postulados do espiritismo. São então 2 estreias muito ansiosas, como estamos aqui aguardando com muita ansiedade, já a partir agora de novembro. Voltamos com a nossa programação. Hoje tivemos o nosso irmão Alisson, direto de Currais Novos. Amanhã nós vamos para as Alterosas, para Minas Gerais, falar com o nosso irmão Eurípides Veloso, que vai fazer um programa sobre uma parte lá do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Nosso irmão, ele é lá do Lar Espírita Maria de Nazaré. E continuamos nas Alterosas, em Minas Gerais, na quinta-feira, com o nosso irmão Nicola Fratetti, que vai fazer o lançamento do livro Estrela da Manhã. Ele é lá do Centro Espírita Cearense de Jesus, em Ituiutaba, Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, meu amigo Leonardo e meu amigo Alisson, esse centro ele foi fundado e comandado, enquanto encarnado estava, pelo nosso gigante deitado, né, o Jerônimo Mendonça. Então, foi o homem que fundou essa casa, e o Nicola foi evangelizando do nosso querido gigante deitado, nosso querido Jerônimo. Na sexta-feira, nós voltamos para o Rio Grande do Norte, para o nosso querido José Soares, da Federação, que também faz aqui conosco, toda sexta-feira, o programa espírita chamado Perguntas que o Espiritismo Responde, com o nosso irmão José Soares, da Federação. No sábado, nós vamos para a Flórida, nos Estados Unidos, falar com o nosso irmão Marcelo Ferreira, a Thalita de Souza e a Daniele Ferrato, que vão falar sobre o Espiritismo, cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eles que são do grupo musical espírita BSS Harmony, lá da Flórida. Então, vamos falar sobre a música espírita, a arte, em divulgar, tanto a nível de inglês, como também a nível de... E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquelas canções nossas, bem antigas, do nosso cancioneiro, e passaram para a versão em inglês. Então, imagine, né, Anjos na versão em inglês. É muito bonito, a gente se emociona, porque aí ver Anjos em inglês é uma coisa muito linda, divina e maravilhosa. E fechando a nossa semana, nós temos também, todo domingo, o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita,
com os nossos irmãos Cosme de Olinda e Silvia de Almeida. Eles são lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, onde viveu o nosso querido Bezerra de Menezes, e eles fazem todo domingo, a partir das 19 horas, esse programa. E o tema do próximo domingo vai ser muito interessante. Quem tem medo da morte, né? Então, quem tem algum medo ou não tem, no domingo a gente vai conversar com os nossos irmãos. Então, nós agradecemos a vocês porque permitiram que a gente fizesse a nossa divulgação da nossa rádio. E a Seridó Espírita tem o Éden aqui em Natal, né, fazendo a transmissão, Éden Lemos, e lá em Mossoró é o Fernando... Fábio Carvalho. É só acessar o canal do YouTube da Seridó Espírita. Aí você escolhe qual é as salas que você quer assistir. É assim? Exato. Ainda tem um programa também de Jovem para Jovem, com Zeca Oliveira e os jovens da Zona Norte de Natal, conversando sobre espiritismo. E hoje falando sobre rotina e ansiedade. Pronto. Foi esse caba sem vergonha aqui, no bom sentido da palavra. Ontem eles estiveram aqui com a gente, né? Deixa eu botar aqui. Oi. Exato. Ontem eles estiveram aqui com a gente, aí teve a Letícia, a Jéssica, a Mariana, Kardec e os jovens espíritos. Oliveira é uma capacidade, como diz um amigo meu, uma capacidade intelectual e intelectiva. Muito obrigado a todos vocês. Meu amigo, parabéns, Leonardo, pela sua idade. Que bom que você está aqui no Brasil, servindo de exemplo. E conte sempre conosco. Muito obrigado, um parabéns para você, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Meu amigo Alisson, você gostaria de fazer a prece de encerramento? Posso sim. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, agradecemos mais uma vez neste momento em estarmos conversando entre amigos sobre o Espiritismo. Que possam os amigos e benfeitores, os nossos entes queridos que já voltaram para casa, para o plano espiritual antes de nós, possam estar sempre conosco, nos intuindo, nos orientando, nos encaminhando sempre para o caminho do bem. Que Jesus, Mestre Maior, possa olhar também para todos nós aqui no planeta Terra e assim podermos, com as experiências na carne, evoluirmos e crescermos para sermos, enfim, espíritos cada vez melhores. Assim seja. Obrigado pelo momento de hoje. Nós é que agradecemos a você, meu amigo Leonardo, meus parabéns, muito bem. Não tem quem diga que você... em sua vida, meu amigo Leonardo. Não tem quem diga que você fez 25 anos, né? Acho que é só 25 anos, mas... Nada. Mas mais muito do obrigado. Muito obrigado. E o que a gente pode oferecer é justamente esse programa que você participar e abrilhantar. Vai ficar marcado, eu vou mandar para você depois pelo seu WhatsApp. E quando você chegar em Londres, vamos fazer programa aí com vocês, aí do grupo. Vamos fazer essas pontes por todo o planeta Terra. Certo, pois meu amigo Quando Alisson, eu retornar, eu estou em 14 dias de quarentena, não pode nem sair de casa, nem no corredor do apartamento. Está muito rigoroso lá. Lá, muito bem. Maravilha, meu amigo Alisson, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Felicidades a você. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Saúde e paz com Jesus. Muito obrigado.